adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, Igreja do Senhor. Peço que se coloque em pé juntamente comigo. Abra sua Bíblia em Jeremias 33, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. A tradução que foi aberta ali no telão diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tantas coisas o nosso coração não sabe, tantas coisas a nossa mente humana não sabe, mas o Espírito Santo, ele tem resposta para todas as coisas. Então, neste momento em que não sabemos como devemos agir, que não sabemos o que fazer, a palavra de Deus diz que nós devemos clamar ao Senhor e Ele irá nos responder. E não só nos responder coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Nós não sabemos de tudo, nós não somos oniscientes, mas o nosso Deus é onisciente, amém? O nosso Deus é onipresente. E além de tudo isso, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Então, não importa a situação que você chegou aqui, eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a clamar ao Senhor desde o início deste culto, buscar ao Senhor em oração desde o início deste culto. O Espírito Santo, ele pode revelar ao seu coração aquilo que está oculto. O Espírito Santo pode revelar ao seu coração as coisas que você não sabe, as coisas que você talvez nem imagine que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, neste momento nós curvamos a nossa cabeça diante do Senhor. Não somente curvamos a nossa cabeça, mas curvamos o nosso coração a Ti. Porque nós sabemos, Deus, que muitas vezes nós andamos por nosso ego, nós andamos por nossas vontades, por nossos desejos. Mas nós queremos nesta noite nos colocar diante de Ti o nosso coração, colocar diante de Ti tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que pensamos. E queremos pedir, Santo Espírito de Deus, fala ao nosso coração, ministra as nossas vidas, responde às nossas orações, fala ao nosso coração com liberdade, Santo Espírito de Deus, que todas as amarras sobre as nossas vidas caiam por terra, que todas as fortalezas caiam por terra, que todas as muralhas que foram construídas sobre aquilo que pensamos ser, que achamos que é correto, caia por terra, e que venha o Teu querer, e que venha a Tua vontade, e que venha a vontade do Senhor, soberana do Senhor sobre as nossas vidas. Nós colocamos diante de Ti este culto, colocamos diante de Ti as nossas mãos levantadas, colocamos diante de Ti o nosso coração e pedimos, Santo Espírito, envia o fogo consumidor, envia o fogo para queimar em nosso coração tudo aquilo que não provém de Ti, para queimar todo orgulho,
jugo seja renovada sobre as nossas vidas e que saiamos daqui diferentes de como entramos. Obrigado, Santo Espírito, porque o Senhor faz a tua obra do início ao fim deste culto. Nós colocamos diante de ti o louvor, a adoração, a ministração da palavra e te damos liberdade para que o Senhor se mova da maneira como o Senhor deseja. Recebe, Pai, todo louvor, toda adoração. Recebe o sacrifício de louvor e de adoração. Recebe as nossas vidas diante do teu altar. E que em nome de Jesus, somente a tua graça, somente o teu poder, somente a tua glória tenha liberdade de agir neste lugar, hoje e todo sempre. A ti nós entregamos, Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia! Vamos continuar adorando e exaltando esse Deus lindo. Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez
Aleluia. Tu tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Vem fluir em nós nessa noite. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Declare isso. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu amor me alcançou. A tua graça me alcançou. E hoje livre sou. E hoje livre sou. O teu amor é tão perfeito. Me sarou por inteiro. Sarou meu coração. O teu amor é tão perfeito. Quando nós somos purificados pela palavra de Deus e cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos lugar de habitação. Então que nessa noite você possa abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo te coloque neste lugar. Te coloque neste lugar de morada. Declare isso. Espírito Santo, eu quero ser morada. Habita em mim. Vem fazer morada em mim, Senhor. Permita que Ele entre dentro do seu coração. E assim como nessa música, faça toda essa limpeza. Mude tudo de lugar. Tudo aquilo que está impedindo o agir de Deus e o fluir de Deus na sua vida. Permita que Ele entre e faça morada. Permita que Ele limpe todo o ambiente. E que Ele faça morada dentro de você.
Ele possa habitar no seu coração. Você crê assim? Quantos querem ser moradas de Deus? Diga um amém bem forte. Quantos querem ser morada de Deus? Diga um amém bem forte. Aleluia! Então vamos declarar que nós somos morada e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia! Oh, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude a coisa de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. A igreja declara: eu sou pai. Eu sou. Mude as coisas de mais uma vez. Eu sou. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos neste momento. Levante as tuas mãos. Quantos vieram aqui para engrandecer o nome desse Senhor, desse Jesus? Então falem: Senhor, eis-me aqui. Abre a minha boca. Fale ao meu coração. Enche este ambiente, ó Pai. Enche este ambiente com a tua presença. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade.
Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Erga sua voz. Que seja hoje. É o desejo da tua igreja. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Venha derramar, Senhor, do teu Espírito. Que nós não estejamos satisfeitos com tão pouco. Que nós alcancemos mais de Ti, ó Pai, a cada dia. Será que você pode levantar a sua voz nessa noite? Diga: Senhor, encha-me mais. Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Oh Senhor, eu não quero me conformar com esta vida. Eu quero me encher mais de Ti. Eu quero me derramar aos Teus pés, ó Pai. Eu não quero me conformar com este mundo. Feche os teus olhos e levante as suas mãos neste momento. E fale com Deus. Fale com o seu Deus. Oh Senhor, eis aqui o teu povo. Eis aqui o teu povo querendo mais de Ti, Senhor. Fale aos nossos corações nessa noite. Fale aos nossos corações nesta noite. Nós somos casa, nós somos a Tua habitação. E os nossos corações estão abertos por mais de Ti. Aleluia. Satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de Ti pra alcançar. Arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de Ti pra alcançar. O que é que mais
declara. Dia e noite. Digno é o Cordeiro. Aleluia. Pai, o nosso coração se enche de alegria neste momento. Estamos na tua presença. Estamos te oferecendo o nosso culto. Somos pessoas imperfeitas, dependendo da graça e favor de um Deus amoroso, para podermos entregar algo que não pode ser somente humano, mas deve ser santo. Santifica, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Santifica-nos, que possamos, Senhor, neste momento, ser purificados. Queremos te entregar o melhor que podemos oferecer. Estamos aqui para dizer que te amamos, que tu és a razão da nossa vida. A ti todo louvor, toda honra e glória, porque somente tu és Deus, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, digo obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Diga comigo, assim seja e assim será. Cumprimente quem está perto de você. Pode se sentar abençoado e abençoado em nome de Jesus. Davi, o meu aqui acho que está um pouco fechado. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem? Diga, pela fé, tudo me vai bem. Diga para quem está perto de você, se não está bom, vai melhorar. Diga para ele, tenha fé. Amém? O que seria de nós se não fosse este Deus amoroso? Amém? Eu sempre penso nisso. Agora há pouco, antes de assumir o altar, eu estava dizendo isso. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, não por coisas, mas por aquilo que Jesus fez no nosso lugar, por nós. Amém? Tomando o nosso lugar. Não deixa muito agudo, Davi. Eu gostaria de dar uma recomendação para quem fica em cima. Já passei para o Davi por WhatsApp, para coordenar os meninos aí, para ninguém usar celular, porque aí vocês também cultuam, não só a turma de agora, mas a outra equipe também. Então eu preciso, até vocês aqui embaixo, não usem celular, se desconectem de rede social no momento do culto, só se for estritamente necessário. Mas porque o ambiente, ele tem que ser um ambiente de reverência. E se a gente perde esse ambiente de reverência, a gente perde a manifestação de Deus. Então, qualquer coisa que a gente faça, a gente pode estar impedindo esse mover, essa manifestação, essa graça. Então, o que tem que ser mais importante para você, neste momento, é o culto que você está entregando para o Senhor. Esse momento que você está sentado aí, eu sei que é muito difícil, principalmente para aqueles que já estão viciados, e isso virou realmente algo que está sendo amplamente debatido e trazido como uma compulsão que precisa ser tratada na sociedade em geral. Para vocês terem uma ideia,
Pessoas são demitidas por conta do celular, por conta do vício, da compulsão. A pessoa não consegue ficar mais sem. Por exemplo, a crise por conta da abstinência da cocaína leva 3 dias. Do celular, menos de 3 horas. Há quem diga que é questão de minutos. Cadê meu celular? Precisa estar segurando o celular. O celular apitou, você tem que abrir, tem que ler a mensagem. Para vocês terem uma ideia, algumas pessoas implicam comigo, talvez até com razão, mas dizem assim: pastor, eu te mando mensagem, o senhor não responde, pastor. Eu digo: querido, posso te falar uma coisa? Eu não sou escravo do celular. Eu não sei como é que faz para desconectar, porque está lá, que eu estou conectado 24 horas por dia, né? Só que eu não estou. Então a pessoa fica esperando uma resposta, e muitas vezes eu não respondo na hora. E o que é que acontece com você quando alguém não te responde na hora? Você fica irritado ou não? É sinal de que esta compulsão tem um certo grau sendo desenvolvido na tua personalidade. Então você tem que trabalhar essa questão. Então aprenda isso. Vai dormir? Carrega o celular em outro cômodo. Até por conta de você ter um ambiente propício para descansar. Por conta das ondas, eu acredito que o celular carregando são 2 bilhões e meio de frequência, e você precisa, bilhões, e você precisa de uma frequência mínima para poder descansar. É um absurdo, isso é um negócio que aí a pessoa não sabe por que não tem um sono reparador, por que não descansa, por que não dormiu bem. É porque o celular está na cabeceira da cama. Você não imagina, mas as ondas estão ali, são invisíveis. Até aquela luzinha vermelha ou azul da sua TV, cubra para dormir. O ambiente tem que ser escuro 100%, nada de deixar a luz acesa em outro cômodo. Isso desenvolve ansiedade. Algumas pessoas, segundo essa pesquisa, até desenvolve obesidade. Então a pessoa é insônia, não dorme bem, não descansa, não tem um sono reparador. Eu estou vendo aí que alguns, dormem com o celular debaixo do travesseiro ainda. Ah, demônio! Piorou, né? Gente, deixa eu tirar isso aqui que está muito quente, tá bom? Dá licença. Pronto, a paisana. Então, muito bem, vocês entenderam? Não é que o pastor é chato, eu preciso criar um ambiente de reverência aqui. Eu me lembro de uma época que o pessoal ficava na hora do culto, no joguinho, no celular. Não acontece agora, mas já aconteceu. Aí o pastor teve que intervir. Gente, é culto, não é? E a gente tem lá uma série de responsabilidades para o pessoal que está na mesa, para o pessoal que está na transmissão, para o pessoal que está no telão, né? Então, talvez não sirva para a equipe que está lá hoje, mas a outra equipe também já fica avisada. E vocês que estão aqui também. Imagina que eu vi na internet, você não mexeu no meu som não, né, Davi? Parece que mudou de novo aqui. Ah, Peixeiro... Tenta achar uma cena minha. Então, queridos, é muito importante isso para vocês. Vocês chegarem aqui e falar: agora eu sou do Senhor. Agora é para Ele. Agora eu quero me consagrar, eu quero me oferecer. Eu quero me queimar. Agora é o meu sacrifício para Ele. Porque se você estiver dividido, você está perdendo tempo aqui.
Eu falei que eu vi na internet o camarada acessando um site pornográfico dentro da igreja. Aí alguém fotografou de trás, né? Você imagina, dentro da igreja, amados. É o fim da picada, não é? Jesus está voltando, é ou não é? Ainda, eu acho que esse não é o meu. Quase. Quase. Enfim, uns toques que eu sempre dou para vocês, que eu acho importante, chegando na igreja, nós temos que fazer Você já sabe, só falta fazer. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, por que você não fez? Não é chequinho, é check-in. Check-in é o registro de chegada. Estou na igreja da fé cristã. Aí os seus contatos, seus amigos, aqueles que te seguem no Face, vão dizer assim, eu nem sabia que ele era crente. Eu nem sabia que ela era crente. É importante porque as pessoas vão te perguntar, viu, que igreja você vai? Eu gostaria de conhecer, quando é que tem culto? Então é uma forma que você tem de evangelizar, tá bom? Então procura sempre fazer o seu check-in, tanto no culto de sexta-feira, como no culto de domingo. Muito bem. Por outro lado, gostaria que você pudesse, depois, alguns fazem isso até agora, quando eu falo, de compartilhar o culto de agora. Aí você entra no Face e compartilha. Vamos fazer isso? A gente gosta de entrar no celular, então vamos entrar no celular. Entra aí. Facebook, Igreja da Fé Cristã, compartilhe o culto em nome de Jesus. Vai. Mete o dedo. O que é para fazer não faz, né? Dia e noite sem cessar. Todo mundo? Quero ver, hein? Não pode ter lá 3 compartilhamentos, aí eu vou ficar bravo. Ai, meu Deus do céu. Pronto, compartilhou? Vocês são uns amores. Eu não troco essa igreja por outra. Diga, eu também. Seja sincero. Pronto, curtiu? Curte também. Curte e compartilha. Amém? Quero ver, hein? Tem que dar uns 2.000 compartilhamentos. Pela fé. Gostaria também, se você não compartilhou agora, eu gostaria que você compartilhasse depois. Vocês que estão agora, não no culto presencial, mas estão em casa, no trabalho, em trânsito, de férias, passeando, eu gostaria que vocês compartilhassem, por favor. É assim que nós vamos levar o evangelho para todo mundo. É interessante quando nós lemos este versículo. Olha o que diz em Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Fabiano está bem? Que bom. Graças a Deus. As dores desapareceram. Está zerado, né? Nadir, você está bem, Nadir? Nadir tem uma família bonita, né, Nadir? Graças a Deus, né? Olha o que diz. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda. Antigamente, para nós, isso era algo impossível, não era? Você dizia assim, gente, eu conheço só Vargem, Pinhalzinho, Joanópolis, não é? Agora, num clique que você dá, esta palavra pode chegar do outro lado do mundo. É assustador isso, é ou não é? Para vocês terem uma ideia, nós temos inúmeras pessoas que partilham do culto e da palavra de vários outros lugares. Quer ver? Ó, que legal. Pessoas assim, de lugares distantes que a gente nem imagina, a gente tem o controle disso, né?
Olha que bacana, né? Deixa eu achar aqui. Pessoas assim que a gente nem imagina, mas elas são de tantos lugares, né? Lugares distantes. Vocês viram que essa semana eu postei um vídeo, o Lucas teve a sensibilidade de filmar. Nós fomos visitados por eu não sei como é que chama, quando é um grupo de sagui, é o quê? Bando, né? Eu não sei o coletivo, esqueci, deixa eu ver aqui, mas muito legal, né, gente? Eu fiquei assim, é bonito de ver a natureza, né? É bonito de ver a natureza. Não, comprar onde? Eu quero ser preso. Tem gente que está pedindo, né? Até sei de onde saiu isso. Muito bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. É seu aniversário, Leandro? Por isso que você quer ser preso. Meu Deus, vocês são divertidos, viu? Enfim, eu não estou achando, depois eu acho. Aí eu partilho com vocês. Deixa eu ver se eu achei aqui, peraí. Aqui não é. Para você ver. É mesmo, vamos parar, né? Mas deixa eu falar para vocês. Vocês sabem onde que é? Vocês que estão mais... É um lugar onde você sabe, por exemplo, pessoal dos Estados Unidos, pessoal da Argentina, pessoal do Uruguai, pessoal fora do Brasil, gente, que nós temos o registro de que participam. Visão geral, vem cá, Regis, põe na visão geral aqui para nós, que eu não sei nem onde é. Ó. Vem cá, Reginaldo. O Reginaldo tem mais experiência. Eu nem sei onde é a visão geral, Regis. Acha aí a visão geral. Tem visão geral? Cadê, meu filho? Ensina aqui o pastor. Deixa eu contar isso aqui para vocês, que é interessante. Na festa das crianças, Calma que a gente vai achar. Mas o culto tem que correr hoje. Na festa das crianças, aí teve gente que chegou para mim, viu, pastor Alberto Rogério, não sei o quê e tal. Eu falei, você não desmentiu? Eu não, eu deixei, sim, Está gostando, filho? Ainda ele faz assim, está gostando, filho? Vamos ver aqui. Fica aí do meu lado, aí para eu ver. Isso, menino. E agora? Daqui eu vou para onde, Regis? Ver tudo aqui, ó. Vamos ver. Muito, calma aí, fica aí. Estamos aí. Aqui, achei. Acho que achei. Novas curtidas, seguidores. Aqui. Cadê? Né? Veja aí, você acha? Eu não acho. Os países? Sim, os países. Vocês viram que eu sou muito plugado nessa coisa de tecnologia, né? Eu sou baby boomer, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver. Tem que ir procurando, né, Regis? Só amanhã, né, Regis? Depois a gente vê. Eu já até mostrei isso para a igreja. Tá, deixa para lá que eu preciso pregar. YouTube, você pode entrar no canal do YouTube e você pode ver pregações durante a semana, isso vai edificar muito a tua vida espiritual, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, tocar no sininho para receber as notificações e aquilo que a gente posta em tempo real, tá bom? E também não esquece de deixar lá os seus comentários, é muito importante. Deixa eu ver só o horário. Ok. 10 para as 9, para eu controlar o horário certinho.
Semana passada, nós falamos um pouco sobre intercessão, que é um tipo de oração. Quando nós falamos de oração, é interessante porque oração para nós é oração. Você não tem uma definição clara do que é oração no sentido bíblico. Então eu estou aqui para ajudar um pouquinho você, para ter uma compreensão melhor, para a gente avançar no tema que estamos trabalhando, que é intercessão. Então vamos trabalhar assim, a oração dividida em 3 grupos. 3. O primeiro grupo, Deus. Depois, nós temos eu. E depois, como que é? Primeiro Deus. Nós mesmos e outras pessoas. Aí no caso da intercessão, né? Mas não é bem isso que eu queria falar, mas eu vou voltar aí para a gente retomar. Preste atenção. Quando falamos de Deus, é isso mesmo, está certo. Quando falamos de Deus, quais os tipos de oração relacionadas a Deus? Louvor, adoração e ação de graças é depois. Não é? Então, os tipos de oração que você dedica a Deus. O louvor é aquilo que Jesus fez por você lá atrás. É ação de graças, né? Ação de graças é aquilo que Ele fez agora, presente. E nós temos adoração, que é aquilo que Deus é. Então, vamos trazer aqui bem explicadinho para você guardar. Então vamos lá, ação de graças, louvor e adoração. Os 3 tipos de oração que nós dedicamos para Deus. Ação de graças, louvor e adoração. Ação de graças é o que Deus fez para você no tempo presente. Então eu agradeço a Deus pelo que Ele faz. Então é ação de graças. Agora, louvor é pelo que Ele fez. Então é passado. Então, quando eu falo de Jesus, do seu amor, do sacrifício da cruz, Ele morreu no meu lugar, eu estou louvando a Deus, reconhecendo o que Deus fez através do louvor. Então, ação de graças, agradeço a Deus pelo que Ele faz. Louvor pelo que Ele fez. E adoração, quando eu digo eu estou adorando a Deus, eu adoro a Deus pelo que Ele é. Deus é o quê? Ele é bom, Ele é justo, Ele é digno, Ele é fiel. Então, tudo isso é exaltação a Deus. Então, nós estamos adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é. Aí, os tipos de oração relacionadas a mim. Então, nós temos nas orações petição, consagração, dedicação e entrega. É que faz tempo que eu não prego sobre isso. Petição, consagração, dedicação e entrega. São os tipos de oração onde o foco é a minha pessoa. Tá certo? Então, eu peço petição. Consagração. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Eu preciso me consagrar, sabendo ou não, eu preciso ter um tempo de consagração aliada ao meu pedido, ao meu tempo de oração com Deus. Né? Petição, consagração, dedicação e entrega é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu não sei qual é a vontade de Deus, eu preciso entregar para Ele aquela minha vontade e fazer como Jesus fez no Getsêmani: Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A maior parte das vezes está expresso na palavra a vontade de Deus para a nossa vida. A maior parte das vezes. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia, porque a tua oração, quando você ora a palavra, ela já começa respondida. Então,
petição, consagração, dedicação e entrega. Aí nós temos o terceiro grupo, não é? Que é o outro, que aí entra a intercessão, onde eu me coloco no lugar dela e vou pleitear a sua causa. Então aqui nós temos vários tipos de oração. Para você entender os princípios da oração, imagina só, eu não posso dizer que todas elas devem ser oradas do mesmo jeito. Por exemplo, existem as regras para o basquete. Eu não posso usar as regras do basquete para jogar voleibol. Eu não posso usar as regras do voleibol para jogar futebol. Então, cada modalidade tem as suas regras, as suas especificidades. Então, eu preciso ir na Bíblia e entender um pouco mais sobre oração, para a minha oração ser mais efetiva, para a minha oração ser mais eficiente, porque o mal da igreja nos dias de hoje é, primeiro, não orar. A igreja dos nossos dias, infelizmente, não ora mais. Então nós estamos aqui prestes a ter o maior evento que o mundo já viu, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto, envolto em glória. Nós estamos para ser arrebatados como igreja, e a igreja, ela está dispersa, ela está dormindo, está alienada. Por quê? Porque é uma igreja que não ora. E é muito importante você compreender a importância da oração na vida da igreja. Se nós queremos ver uma igreja fervorosa, uma igreja ativa, uma igreja poderosa em Deus, uma igreja com as manifestações dos dons, uma igreja onde existe a glória de Deus, nós precisamos aprender sobre oração. Então, nós temos falado um pouco sobre oração. O nosso foco é a intercessão. Por quê? Porque tudo aquilo que nós precisamos fazer dentro da igreja precisa estar estabelecido na intercessão. Mas antes de falar da intercessão, eu tenho que falar da sua vida de oração, porque não adianta você só interceder por outra pessoa se você não tem o seu devocional, a sua solitude, o teu tempo com Deus. Então nós estamos falando da sua intimidade com o Senhor. Você precisa desenvolver esta intimidade. Como é que você desenvolve? Passando tempo de qualidade com Ele. Por exemplo, você pega a Bíblia, tem lá o plano de leitura que nós já passamos para você, aí você pega esse plano de leitura, coloca ali do ladinho, e vê lá, por exemplo, hoje é dia 20, a palavra para se ler é Êxodo, capítulo 5, 6 e 7. Apenas 3 capítulos da Bíblia. Você vai orar, você vai dizer assim: Deus, me ensina, me desconectar do mundo. Eu quero ter um tempo agora de qualidade contigo. Eu quero ler a tua palavra. E gostaria que o Espírito Santo pudesse me ensinar, porque o Espírito Santo é o ensinador, é o professor, é o mestre. Diga: eu preciso que esta palavra saia da minha mente e caia no meu coração. Não pense você que isso vai acontecer do dia para a noite. Se houver um propósito de Deus, isso pode acontecer, mas via de regra, nós compreendemos aquilo que diz a palavra em Marcos capítulo 4, versículo 26, que diz que o reino de Deus é assim, semelhante a um homem que plantou a sua semente e esqueceu, deixou ela lá, escondida, coberta por terra. Por quê? Ele sabia que aquela semente iria brotar, iria germinar, iria crescer, iria florescer
e iria dar muitos frutos. Mas qual é o processo? O processo de Deus são os estágios. Então a gente muitas vezes desanima porque a gente quer ver a coisa acontecendo do dia para a noite. Imagine você, eu já ilustrei desta forma, alguém que entra para a academia hoje. Como é que a pessoa entra para a academia? Muito animada. 2023 eu prometi que eu vou entrar na academia. E aí o que ela faz? Ela já gasta um dinheiro, é ou não é? Ela já compra um tenão da hora, ela já compra shorts, compra camiseta, compra luva, ela compra aquela garrafinha, como é que chama aquilo? Squeeze? Tá bom. Aí compra aquele negócio. Aí, primeiro dia de academia, ele vai lá, ele faz, como que ele sai da academia? Primeiro dia. Gente, primeiro dia, segundo, uma semana, é só dor, é sofrimento, é sacrifício. Mas na cabeça dele, ele já está um Arnold Schwarzenegger. É ou não é? Eu vi o que o Fábio postou do Rambo. O desejo dele era ser como o Rambo, agora conseguiu. Porque o Rambo, agora o Stallone, ele está longe daquela condição, né? Mas dá uma folga, né? Ele já é um vovô. Enfim. Mas ele está musculoso? Não está musculoso. Ele, na cabeça dele, está se enganando. Então, em todo lugar que ele vai, peito de pombo, braço aberto. Mas, espera aí, foi um dia de academia. Então, ele precisa começar e entender o processo, passar pelos estágios, onde ele vai, de repente, tonificar os músculos, onde ele vai, de repente, depois desenvolver os músculos. Isso vai levar um tempo, não é do dia para a noite. Primeiro ele vai trabalhar essa questão, vai tonificar primeiro, vai enrijecer primeiro, vai fortalecer primeiro, aí depois que ele vai desenvolver. E tem gente que nunca vai chegar a ser um Schwarzenegger, é ou não é? Então, nós precisamos compreender que na fé é do mesmo jeito. Eu comecei a orar hoje, não, eu tenho muita intimidade com Deus. Espera aí, começou hoje a intimidade. É um processo. Coloca aí para mim, por favor, Marcos capítulo 4, versículo 26, em diante, né? Que a gente vai entender aqui o que a palavra fala. Olha só, você precisa entender isso, precisa entrar na sua cabeça, os estágios, porque tudo na vida também tem estágios. Olha o que diz aí. A parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se ele a uma grande multidão, de sorte que ele entrou no barco, sentou-se no barco e começou a ministrar. E diz assim no 3, a respeito do semeador, a respeito dos vários tipos de semeadura. Então, nós precisamos compreender que, aqui ó, parábola da semente 4:26, achou? Ok. 4:26? Tá. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Por quê? Porque se trata de mistério de Deus. Diga comigo, mistério de Deus. Porque a terra por si só, porque existe uma lei que opera, de acordo com a autoridade divina, porque a terra por si só, mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Aqui você vai entender o estágio. Então vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Primeiro a erva, diga aí, primeiro a erva,
depois espiga, e por último, o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque já está chegado a ceifa. Então aqui é o processo, e nós precisamos compreender isso. Então eu comecei a orar hoje. Eu preciso trabalhar um dia por vez. Consegui uma semana, fechei, graças a Deus, que bênção. Tem gente que não, eu quero orar 3 horas por dia. Não, meu querido, começa com menos. Se você conseguir orar 3 horas por dia, isso vai durar 2, 3 dias. Mas se você começa a orar, e de repente, meia hora por dia, e você conseguir fazer isso com regularidade, você vai conseguir avançar, vai chegar mais longe do que você imagina. Tem gente que ora meia hora de manhã, e tem gente que ora mais meia hora à noite, então dá 1 hora. Jesus no Getsêmani disse, nem 1 hora podeis orar comigo? Falou isso para os discípulos que estavam lá dormindo. Nem 1 hora vocês podem orar comigo? No exército romano, se o sentinela dormisse na hora do trabalho, eles poderiam ser sentenciados à morte, para vocês terem uma ideia. Como que é sério isso? E os discípulos dormiram. E a Bíblia relata que isso aconteceu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O que acontece? Eles estavam cansados. O dia talvez tenha sido muito difícil, mas olha só, eles não entenderam a realidade espiritual. A Bíblia diz que Jesus foi para lá muito angustiado na sua alma, eles não tiveram esse discernimento. Porque se eles soubessem que Jesus seria preso, que Jesus seria torturado e depois Jesus seria morto, com certeza eles não teriam dormido. Então vamos entender algo aqui essa noite. Se Jesus viesse hoje, quantos de nós subiríamos? Se a igreja fosse arrebatada hoje, quantos de nós subiríamos? Você fala, não, hoje eu não estou preparado, pastor, mas eu vou me preparar semana que vem, mês que vem, ano que vem. Agora não estou preparado. Deixa eu te falar uma coisa. Nós achamos que salvação é pelas obras. E salvação é pela graça, mediante a fé. Você recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador? Diga sim. Então, você está salvo. Mas pastor, eu sou falho. Quem não é falho? Pastor, eu sou pecador. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. A verdade não está nele. Olha o que a Bíblia diz: se confessares os vossos pecados, crendo que Jesus Cristo é esse advogado, fiel e justo, ele vos perdoará todos os pecados e te purificará de toda injustiça. Como é que deve ser? Nós já conhecemos a palavra, então nós não podemos cometer aqueles pecados cruciais, básicos, aqueles pecados que, quando você não tinha Jesus, cometia. Então você precisa estar com o coração aberto e com a mente desarmada, para que o Espírito Santo te revele qual é a vontade de Deus para a sua vida. Primeiro, você não é mais do mundo. Diga, eu não sou mais do mundo. Tanto é que quem se arrisca e vai para o mundo, fala, pastor, eu fui, mas me senti tão mal. Pastor, eu estava num lugar que não era meu lugar. E é engraçado porque crente, ele não sabe pecar. Crente não foi feito para pecar. Então, quando ele peca, ele fica muito mal. O que você faz? Aquele que confessa, se arrepende, aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcançará a misericórdia. É um processo, você tem que, Senhor, eu quero vencer isso na minha vida, eu quero abandonar isso na minha vida, eu de mim mesmo não consigo,
mas o teu Espírito que está em mim, ele vai me ajudar. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o assistente de Deus. Então, é o paracleto, é aquele que pega de um canto e nós pegamos do outro canto. Para ilustrar, nós não fazemos nada sozinhos, nós dependemos da ajuda do Espírito Santo. Então, lá fora, no mundo, eles não chamam pecado de pecado, eles querem curtir a vida, eles querem ser felizes a qualquer preço, e fazendo tudo aquilo que é abominação diante de Deus. Então nós somos um povo separado, escolhido, eleito, ungido, onde nós entendemos que existem limites que nos impedem de vivermos a velha vida que nós vivíamos antes. Então nós precisamos andar numa vida consagrada. O que é uma vida consagrada? Uma vida separada, uma vida santa. Então note, aqueles pecados triviais, básicos, nós não cometemos mais. Então nós precisamos compreender que se tropeça, você corre para os braços do Pai. Eu sou teu filho, eu te amo, não sei viver sem ti, tu és a melhor escolha que eu fiz na minha vida, eu quero ser santo para ti. Porque a palavra de Deus diz que quando nós andamos em santidade, nós vamos ver a manifestação sobrenatural de Deus na nossa vida. Foi esta palavra que Deus deu para Josué: santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Então, se eu começo a me santificar, isso eu não vou fazer mais. E tem gente que pensa que um anjo tem que vir com a espada, pôr no pescoço e dizer, não peca mais. Está entendendo? Sim. Não é assim. O Espírito Santo, ele fala no teu coração. E você sabe que é o Espírito Santo. Por exemplo, tem gente que fala, pastor, Deus não fala comigo. Fala. Quer ver? Quando você conta uma mentira, na hora, vem uma vozinha na tua cabeça e diz, você mentiu. É o Espírito Santo. Você quer ver que a carne também fala? Desperta o relógio para você acordar de manhã. Aí a carne diz, dorme mais um pouquinho. 5 minutos. Aí vira 10 minutos. Daqui a pouco 15. Daqui a pouco meia hora. Daqui a pouco você perdeu a hora. Então, você percebeu? Só que nós precisamos identificar estas vozes dentro de nós. Então, quando o Espírito Santo fala, você mentiu. Aí você diz, olha, é brincadeira. Em Provérbios diz que aquele que conta mentira diz que brincou. Então, nós precisamos evitar certas coisas. Por exemplo, mentira. Parece um negócio assim bobo, não parece? Não existe mentira branca. Não existe mentira leve. Não existe mentira que justifique mentir. Olha o que diz a Bíblia. Aquele que ama e pratica a mentira é réu do fogo do inferno. Então nós não podemos falar assim, peraí, vós tendes por pai o diabo, que foi homicida desde o princípio, enfim. Ele é o pai da mentira. Então, se eu minto, quem é meu pai? O diabo. Por quê? Porque Deus é o pai da verdade. Então, vocês perceberam? E a mentira é assim, você conta uma mentira para cobrir outra mentira. Daqui a pouco você está perdido no mar de mentiras. E você não foi chamado para pregar mentira, você foi chamado para ser a pessoa da verdade. Então isso custa para nós. A gente precisa trabalhar o nosso caráter, personalidade, para eliminar certas coisas da nossa vida. Então, você precisa ser verdadeiro, sincero,
honesto, transparente, íntegro. Você está entendendo como que é sério essa coisa de andar com Deus? E a gente pensa, não, mas espera aí, o anjo tem que descer do céu, colocar a espada no meu pescoço, aí eu vou parar de fazer o que eu faço de errado. Não. O Espírito Santo já tem dito para você não fazer, e a Bíblia diz que não é por força, e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, é pela vontade do Espírito. Então quando você fala, Espírito Santo, me ajuda nessa área, o Espírito Santo vai te ajudar. Entendeu? Que na medida que eu começo a perceber aquilo que para mim era normal, porque é normal para as pessoas do mundo, das pessoas que convivem com você, é normal. Mas para nós não pode ser normal, certas coisas não podem mais ser normais, ainda mais nos nossos dias, onde o poste faz xixi no cachorro hoje, não é mais o cachorro que faz xixi no poste. Hoje os valores estão do avesso, aquilo que era errado agora é certo, e nós precisamos ir para a palavra, sabe por quê? Isso vai custar muito caro para você. E a gente já está vendo o princípio das dores. Nós estamos vendo que aqueles que estão com a verdade são calados, reprimidos, censurados, boicotados, presos, sentenciados injustamente, em nome de uma verdade que é mentira. Aonde que nós vemos isso? Em países ditatoriais, onde impera a tirania. Mas isso é bíblico. Um dia eu disse para vocês que a igreja do Brasil, ela vai acordar quando ela começar a enfrentar certas dificuldades. Hoje, nós estamos vivendo deitado eternamente em berço esplêndido, mas vai chegar uma hora como nós vimos, chegou uma hora onde igreja não podia ser igreja, e nós temos o direito constitucional de ser igreja, mas a igreja foi fechada. A igreja precisava estar de portas abertas, porque somente a igreja podia oferecer uma mensagem espiritual de alento para aqueles que morreram, ou que estavam quase morrendo, para a família. Então a igreja, ela foi cerceada no seu papel de ser igreja, não muito longe destes dias. E vocês acham que isso acabou? Não, aquilo só foi um ensaio. Mais para frente vocês vão se lembrar do que eu estou pregando aqui. Há quem diga que teremos outras tantas, eu não posso falar por conta do corte do sinal, da censura do canal, mas você já sabe, da PAN. Então, dizem que haverão outras, muito piores. E a igreja não está orando, a igreja, ela não está intercedendo, a igreja não está buscando a Deus. Pastor, como é que o senhor sabe que a igreja não está orando? Eu vou te perguntar, como é a vida de oração que você tem durante a semana? Aí você vai me dizer assim, pastor, eu acordo correndo, mas eu já me lembro de Deus, eu digo obrigado Deus pelo meu dia, obrigado por esse café, saio correndo para o emprego porque eu estou atrasado, mas eu oro um pouquinho no ônibus, eu oro no volante, enquanto eu estou indo para a empresa. Quando eu estou lá no trabalho, eu estou com a minha mente ligada, em Deus. Mas não é o suficiente. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você se dedique só a Ele em determinados momentos. Por isso que a Bíblia diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta, é você e eu. Intimidade. Intimidade. Fecha a cortina, é você e eu. Para você chegar e dizer como é que foi teu dia,
O que você fez? O que te incomodou? Isso é oração. Quando você chega para Deus e diz: Deus, eu estou revoltado hoje. Hoje aconteceu umas coisas lá na empresa que me tirou do sério. Eu perdi a cabeça. Até xinguei. Eu não sou de falar palavrão, Deus, mas não deu para segurar. Hoje eu perdi a estribeira, hoje eu fui muito carnal, hoje eu envergonhei o teu nome lá dentro daquele lugar, hoje eu escandalizei, eu nem tenho cara hoje para estar aqui, para dizer, me perdoa, Deus. Ele se agrada desse tipo de coração. Aí você diz assim: Deus, eu sei que o Senhor me ama, e eu quero o teu perdão nesse momento, e amanhã eu vou chegar naquela empresa, eu vou chamar todo mundo que estava perto, quando eu perdi a cabeça, e vou pedir perdão para eles. Como é que tem que ser isso? Fala: gente, vocês sabem que eu sou crente. O que aconteceu? Eu surtei ontem. Eu fui mais carne do que espírito, agora eu tenho que ser espírito. Deus manda eu me consertar, pedir perdão para vocês, porque eu preciso dar bom testemunho para vocês. Foi mal. Eu não posso falar palavrão, porque hoje meu linguajar é outro. Eu tenho que ter fé e confiar em Deus. Eu não posso chegar aqui e humilhar vocês. Eu não posso chegar aqui e quebrar o pau. Eu não posso chegar aqui e ser como um ímpio, uma pessoa que não conhece Jesus. Então eu quero pedir muito perdão a vocês, e gostaria que vocês me ajudassem para isso não se repetir mais. Note que ele não prometeu que não vai acontecer de novo. Ele falou: eu preciso que vocês me ajudem para isso não acontecer de novo. E se acontecer, gente, eu preciso ter humildade, porque é aí que a gente se quebra. A gente precisa ter esse treinamento do Espírito, porque tem gente que pega e diz: não, eu já orei, e Deus já resolveu tudo, está tudo certo. Não está. Tem um vídeo na internet de um pastor da África que morreu. E ele ficou no necrotério, não sei por quanto tempo, mas segundo é relatado no seu testemunho, vozes angelicais eram ouvidas, e esse camarada, ele não apodreceu. Esse camarada, ele continuou lá, intacto, mas ele teve uma experiência sobrenatural. No testemunho ele conta que ele chegou no céu, um anjo mostrou o céu para ele, e ele ficou maravilhado com o céu era muito lindo, o céu era um lugar de muita paz, o céu era um lugar assim, não tem como expressar, é divino. Aí o anjo falou: agora você vai conhecer o inferno. Aí ele pegou e falou assim: inferno? Eu gostei do céu, eu queria ficar no céu. Ele falou: não, mas você precisa conhecer o inferno. Aí chegou lá, mostrou o inferno, lugar aterrorizante, grito, e sofrimento, e lágrimas, ranger de dentes, e fogo. Aí o anjo disse: aqui é o teu lugar, você vai ficar no inferno. Eu falei: não pode ser, eu sou pastor. Eu sou pastor. Mas por que eu vou ficar no inferno? Ele falou: porque você brigou com sua esposa. Eu falei: briguei com ela, mas pedi perdão para Deus. Foi verdade. Você pediu perdão para Deus, mas você não se consertou com a sua mulher. Aí ele falou: anjo, me dá uma chance, deixa eu voltar para pedir perdão para ela. Aí o camarada acorda no necrotério, imagina, naquela mesa gelada de aço inoxidável, coberto com lençol, pelado. Aí ele conta o testemunho para o mundo todo. Então isso serve para nós ou não? A gente briga com a mulher, a gente pede perdão para Deus, não é? Aí se você ouvisse a voz de Deus de verdade, Deus ia dizer: você machucou ela, você falou dela, você humilhou ela, então vai e se conserta com ela. Aí depois que você fizer isso, você vem e ora, pede perdão para mim, que está tudo certo. O homem,
ele tem mais dificuldade para pedir perdão. A mulher, ela tem mais facilidade para pedir perdão, a não ser que ela esteja muito machucada. Aí a mulher não quer mais pedir perdão. Ela não está nem aí com a tua liberação. Agora, a nossa família, como é que tem que ser? A nossa família é cristã. E a gente quer que a nossa oração seja respondida, não quer? E se a gente quer que a nossa oração seja respondida, então a gente precisa não apenas perdoar, eu preciso me reconciliar. Agora a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. Não significa que você vai conviver com certas pessoas que foram ácidas e têm um relacionamento abusivo com você, não é isso. Mas é interessante que quando a coisa muda aqui dentro da gente, a gente convive com as piores pessoas e a gente não se estressa mais. Eu costumo dizer que eu convivo com cobra, escorpião e aranha. Sei o veneno que cada um tem e não me machuco. E eu acredito que você é assim também, não é? Às vezes leva uma ferroada, uma picadinha, uma modisquela, mas você precisa criar anticorpos para isso. Esse veneno não pode estragar você. Sabe onde que o diabo trabalha na sua vida? Todo dia tem que ter um probleminha. Ou é com o pai, ou é com a mãe, ou é com o irmão, ou é com a irmã, ou é com o vizinho, ou é no trânsito, ou é no trabalho, ou é com um parente, ou é com um conhecido, ou em algum lugar o diabo vai usar alguém para roubar a tua paz. Aí você tem que discernir isso aí. Porque se você tiver paz no teu coração, tua oração vai ser respondida. Agora, enquanto você está fervilhando dentro de você, cheio de ódio, mágoa, ressentimento, amargura, desejo de vingança, espírito não perdoador, como é que Deus vai ouvir tua oração? Me responde. Então você fala assim, mas pastor, eu não sinto de perdoar. Perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão tem a ver com decisão. Então eu não perdoo porque a pessoa merece. Eu perdoo porque eu preciso. Você está entendendo o que é inteligência emocional? A Bíblia chama de sabedoria. Se você não tiver inteligência emocional, no lugar dela vai ter o quê? Burrice emocional. Porque você que vai estragar. Sabe o que é não perdoar? É você preparar um copo de veneno e beber, desejando que a outra pessoa morra. Não é uma burrice emocional isso? Então nós devemos, agora eu vou dizer uma coisa, ó, é fácil conviver com outra pessoa? Não é, porque cada um tem o seu jeito, e o jeito da pessoa te irrita, te chateia, te aborrece, não é? Mulher diz para o marido assim, não põe toalha molhada na cama, parece que é surdo, ele toma banho e deixa a toalha molhada na cama, não é? Amor, limpei o vidro do banheiro, o espelho, por favor, não respinga pasta de dente, parece que ele passa a escova no espelho. A mulher fala, não, é para me provocar, essa legião aí quer me provocar, não é? Amor, não molha a pia, meu Deus do céu, é a mesma coisa de, entendeu? Amor, levanta a tampa, se respingou, enxuga, abaixa a tampa, fecha o vaso, dá descarga, mas não adianta. Então, parece que é para irritar você, não é? Quando que o homem se irrita? É quando a mulher pede um dinheirinho. Aí o homem, para que você quer? Você pegou 50 ontem, como se desse 50 para fazer alguma coisa. Hoje, para você comprar qualquer coisinha no supermercado, é 100 conto, ou mais, é ou não é? O camarada dá 20, fala assim, estou dando 20, gasta 10, me traz o troco. Tem uma coisa que mulher não gosta de fazer, é devolver troco.
Ela gosta de pegar aquele dinheirinho e guardar para ela. Mas por quê? Porque você não está dando dinheirinho para ela. Então você tem que aprender a fazer isso. Falei para o Regis esses dias, o Regis está aí ou não? Está lá atrás. Falei, Regis, você quer ver sua esposa feliz? Separa um dinheirinho para ela, todo mês, e dá esse... Mas não é 50, Regis, nem 100, Deus está falando. Se a mulher, você vai pegar um dinheiro, por exemplo, falar, amor, isso aqui é para você fazer o cabelo. Presta atenção, 20 conto não dá para fazer o cabelo. 20 conto, a mulher chega lá e fala assim, deixa eu ver como é que está o teu cabelo. Pronto, pode ir embora. 20 conto, é só para isso. Não é? Aí, por exemplo, amor, vai fazer um corte, vai fazer um relaxamento, não é? Vai fazer luzes, não é? Vai fazer uma hidratação. Ó, nós temos um especialista em cabelos ondulados aqui em Bragança, ele está se destacando aí na sociedade, que é o Anderson. Quanto custa hoje, assim, um basicão para a mulher lá no salão? Ela vai lá cortar, fazer uma tintura, um relaxamento, um penteado, 180, 200, pouca, gente, assim, que qualquer marido cheio de amor, ele vai dizer, minha esposa não está fazendo nada para merecer. Quando o marido fala isso, minha esposa não está fazendo nada para merecer, o que ele quer dizer? Ele quer fazer troca, está errado, viu? Homem não pode fazer troca com a esposa. A Bíblia diz que você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, tudo que você fizer pela esposa não é pelo que ela merece fazer, não é por merecimento, mas é por graça. Fala, eu quero fazer sem ela merecer. Aí vai chegar uma hora que o amor de Deus vai tomar conta da casa de vocês. Pode tirar da tela, por favor. Vai tomar conta do coração de vocês. Vocês vão ter uma vida feliz. Uma vida feliz. Então, essa coisa do perdão é muito sério. Filho, parece que o filho provoca. Agora, você quer ver a encrenca? É quando a mulher diz, você, menino, puxou teu pai. O diabo usa a boca. Ou senão fala, você puxou sua mãe. Mas fala para cutucar lá. Entendeu? Tem um pouquinho dos dois. E a gente herda aquilo que não é tão bom. Então, não compara, não usa esse tipo de linguagem. Por quê? Porque tudo isso interrompe a nossa oração. Então, a gente precisa ter um convívio mais saudável dentro de casa. Então, não adianta, por exemplo, eu conheço muita gente que é de oração, mas ela sai de oração já quebrando o pau, já xingando todo cachorro desgraçado, sai do caminho, e chuta, e briga com o periquito, com a maritaca, com o papagaio, entendeu? Eu estava na casa de um irmão, a irmã cantando, sabe? Louvando, e eu achei muito bonito isso. Daqui a pouco o vizinho começou a bater alguma coisa. Eu falei, lazarento de vizinho, porque esse vizinho não dá sossego, pastor. Aí estragou tudo, porque sabe aquele espírito de oração, aquela atmosfera leve, daqui a pouco pesou. E veja a tua casa se não é assim, está tudo leve, está tudo legal, está tudo bonito, mas daqui a pouco, do nada, um começa a xingar, outro começa a brigar, outro começa a gritar, outro começa a espernear, acabou tudo. Aí, os demônios entram ali, e começa aquela guerra. Em vez de você dizer assim, não, eu sou de oração, amor, não vamos brigar não, amor, a gente estava naquele culto lá, a gente sabe que a gente tem que ser de Jesus, tem que ser santo, separado, dar bom testemunho para os vizinhos, dar testemunho, você tem que dar testemunho para as crianças, vão chegar na adolescência, sabe o que vai acontecer? Desviar tudo, porque não vê Cristo na sua vida. Igreja lá é teoria, chega na hora, está na hora do culto, pega a Bíblia, chega aqui, põe debaixo do braço, faz cara de crente, né? A paz do Senhor, irmão Benedito, tudo bem, aleluia, glória a Deus, mas é só representação. Teve uma criança que diz assim, mãe, que foi, filho? Mãe,
eu queria eu queria morar na igreja. Falei, mas por que, filho, você queria morar na igreja? Você não gosta da sua casa? Não, mãe, queria morar na igreja. Aí o pai chegou, falou assim, não sei o que está acontecendo com ele, ele disse que quer morar na igreja. Filho, você quer morar na igreja? Por quê? Ele falou, porque lá o senhor é diferente do que é aqui em casa. Lá na igreja o senhor é um, aqui em casa o senhor é outro. Então, olha só como é que é. Então a gente precisa, porque assim, nós somos espirituais, mas é máscara, é aparência, é simulacro, é etiqueta, é capa. Não podemos ser assim. Então, eu quero que a minha intercessão funcione, então eu preciso ter o meu devocional, minha vida com Deus, minha solitude. Quando eu tiver, isso vai mudar o meu caráter, a minha personalidade, o meu temperamento, vai me dar uma identidade. Aí eu vou começar a ver o poder de Deus, a coisa acontecendo. E o que a gente já aprendeu, não adianta eu achar que é tudo muito espiritual, não, você tem que fazer a sua avaliação. Não, peraí, eu estou sendo bom pai? Eu estou sendo boa mãe? Eu estou tratando com carinho? Eu estou conseguindo transmitir amor? Você sabia que amor se transmite? Não, mas eu já dou casa para morar, cama para dormir, roupa para vestir, tênis para calçar. Quer mais o quê? O filho quer ouvir do pai assim, e aí meu filho, como foi o seu dia? Outro dia eu vi o Davi dando um beijo ali no pai dele, no Júlio. Aquilo me emocionou, gente. Eu cheguei para o Júlio e falei, Júlio, arrepio. Estou emocionado, Júlio. Porque hoje a gente não ouve mais filho dizer, bença pai, bença mãe. É ou não é? Antigamente, você não podia sair de casa e não podia chegar sem pedir a bênção. Hoje em dia, não tem mais isso não. Aí, o Davi chegou na igreja, e olha que eles moram juntos, não é? No mesmo quintal, né? Eles moram, a Elaine e o Júlio e o Jonathan no térreo, eles moram na cobertura. Aí, Davi chegou, deu um beijo no rosto do pai, achei isso lindo demais. É assim sempre, né? Faz inveja, irmã, é isso aí. Vocês perceberam que coisa linda? Por que eu estou falando isso? A gente tem que resgatar isso. Eu estava com uma pessoa conversando esses dias, o pai falou assim, meu filho tem 26 anos, é a primeira vez que levei ele para o trabalho. É manifestar o amor. Só dele reconhecer, não é porque ele levou o filho para trabalhar, é dele dizer isso. 26 anos tem meu filho, é a primeira vez que eu levei ele para o trabalho. Não é bonito isso? De você perguntar, meu filho, como é que foi o teu dia? Meu filho, senta aqui, como é que foi tua semana? Meu filho, o que você aprendeu de novo na vida? Meu filho, se você pergunta para um filho, o que ele gosta de fazer, o pai às vezes não sabe. Eu pergunto para os casais, encontro de casais, qual é o prato favorito do seu marido? A mulher não sabe. Pastor, ele come de tudo, é uma draga. Mas não tem um prato favorito? Tem, prato cheio, guloso. Você está entendendo? Então, a mulher precisa conhecer o marido. O marido precisa conhecer a mulher. E a gente, se a gente não se conhece, a gente não vai conhecer o outro. Não vai conhecer o outro. Então, nós precisamos dessa sensibilidade. Por exemplo, não falar mais gritando, berrando. Parece que está brigando. Não, você quer Tem gente que fala, Jesus, acho que eu vou voltar outro dia, estão brigando. Não, é normal. Não estou falando dentro de um certo limite, legal. Você sabia que tem gente até que tem problema de audição, por isso, de audição mesmo, né?
Por isso que grita, ouve televisão alta, né? As coisas, tudo no último volume. Então a gente precisa entender isso. Ter paciência. Esse é um teste, amados. Marido está no carro ligado, mulher está se arrumando, é melhor desligar o carro. É melhor você ficar lá orando no Espírito. Entendeu? A mulher fala, peraí amor, vou pegar um negócio, fica 15 minutos dentro da casa. Amor, preciso dar um retoque nos cabelos aqui, peraí. Amor, deu um vento aqui, desmanchou aqui, eu preciso lá dar um... Amor, não gostei dessa roupa, peraí que eu vou trocar, eu volto rapidinho. Você tem que entender que isso é teste de Deus, para o teu culto ser aceito naquele dia. Então o marido tem que ter paciência. Marido que tem paciência é o marido que sabe respeitar a mulher. O marido que não tem paciência, ele não sabe respeitar a mulher, precisa aprender como crente. Sabe, esses camaradas estourados, eu não vou mais no culto, cansei. Agora, sabe, não vou atrasado. Gente, precisamos aprender a ser pontuais, amém? Mas você também não pode atrasar o marido. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. O Hernani Santos, que pregou aqui várias vezes na nossa igreja, contou uma vez, que ele estava lá esperando com o A.B. Uber, que ia pregar na igreja dele, ou num evento, uma conferência. Aí a mulher dele estava demorando. Aí o Hernani, vamos, não sei o que, tal, estou atrasado. Aí ele pegou e falou assim, Hernani, não é assim que você trata a sua esposa. Hernani, tenha paciência, tenha amor com ela. Aí o Hernani falou, não é possível, esse homem não pode ser isso tudo não, o pastor A.B. Uber. Aí ele contou que teve um dia, que a mulher colocou um bobó de camarão no porta-mala do carro dele, do A.B. E foram lá para comer em algum lugar, almoçar em algum lugar. E quando chegou lá, gente, a panela de bobó de camarão tinha aberto, o pano tinha soltado, e esparramou bobó de camarão no carro todinho. Aí o pastor, ele falou, cara, eu quero ver se esse pastor é crente mesmo. Agora eu quero ver se esse pastor é crente. Amor, pega um pano, amor, virou a panela aqui, sujou todo o carro, mas pode deixar que eu limpo. Ele falou, esse homem é um santo, pastor. Esse homem é santo demais. É santo, muito santo. Então a gente não tem paciência de nada, não é verdade? No trânsito, como que você é no trânsito? Se tiver um revólver, você mata o cara. Eu tenho um amigo, que ele chegou em São Paulo e começou a buzinar, Quando ele parou no semáforo, um camarada bateu com um revólver no vidro do carro, colocou o revólver na boca dele, e disse assim, não vou te matar, porque você está com a tua mulher e com as crianças, mas, quando for para buzinar, você lembra de mim, nunca mais buzine para ninguém. Ele mandou desligar a buzina, senão ele ia morrer. Então, nós precisamos, amados, tudo é testemunho. Eu fui pregar numa igreja, confesso a vocês, o louvor era muito lindo, o louvor era muito ungido, o louvor era uma bênção. Aí eu estava conversando com o pastor, ele falou, deixa eu te apresentar meu líder do louvor. Aí chamou ele, fulano, vem cá. Aí o líder do louvor chegou lá, falou, tudo bem, pastor, a paz do Senhor, eu quero te apresentar aqui o pastor Alberto. Eu falei, já conheço ele. Ele falou, já. Outro dia, sem querer, eu te fechei no trânsito e você me mostrou o dedo do meio. Não faça isso para pastor e para ninguém. Você está entendendo, amados? Então, eu quero que Deus ouça as minhas orações. Então, espera aí, você tem que fazer uma avaliação. Aonde você está errando? O que você está fazendo que não pode fazer? Como é que está a sua relação em casa, marido, esposa, filhos, vizinhos? Mas pastor, eu tenho uns vizinhos lá, pastor, vou te falar uma coisa, é o diabo que colocou ali do meu lado para me atazanar. O que você vai fazer?
ganhar o coração desses vizinhos. Faz um bolo de laranja, leva lá, um bolo de fubá com cobertura de chocolate. Fala, vizinha, pensei em você, eu trouxe para você. A vizinha, no começo, vai achar que está envenenado. Mas depois que ela comer, ela gostar, ela vai dizer, essa vizinha é gente boa, sabe? Porque a Bíblia diz assim, que o presente às escondidas ameniza a ira. Nós tínhamos uma vizinha, essa vizinha era de uma outra igreja, e ela tinha um problema sério com pentecostal, ela era sorveteriana, brincadeira, presbiteriana. Perdão os presbiterianos, nada contra, brincadeira. Hoje a gente não pode nem brincar mais, não é? Não, aí é presbiterianofobia, eu estou frito. Então, ela começava, ligava alguma coisa, ela chamava a polícia. E chegou uma hora que foi, Deus, eu não posso fazer culto, eu não posso fazer igreja, eu não posso... Tinha que desligar, eu falei, gente, nós vamos louvar baixinho. Vamos adorar a Deus. Bem baixinho, por causa da vizinha. Não pode ter bateria, não pode ter baixo, não pode ter nada. Vamos adorar, não pode. Aí Deus me deu uma estratégia, me levou num texto na Bíblia, onde, quando prenderam os inimigos de Israel, levaram lá para o profeta e disseram, o que nós fazemos? Matamos, vamos furar os olhos, vazar os olhos, alejar, o que fazemos com eles? Ele falou, vocês vão dar de comer e beber para eles, comer e beber, descansar, dormir. Eles não entenderam, mas essa é a estratégia de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? O exército inimigo virou exército que nunca mais importunou Israel. Não vou dizer que virou exército amigo, porque não virou, mas nunca mais importunou Israel. Sabe o que eu fazia? Presta atenção, olha a estratégia. Ia ter feijoada. A primeira feijoada, eu falei, capricha. Vamos levar umas 2, 3 para ela. Batia lá, fulana, eu trouxe aqui uma feijoada para você. Não, eu não quero só feijoada. Falei, irmã, aceita a feijoada, foi feita com carinho, hoje estamos fazendo uma feijoada beneficente. Não quero. Falei, irmã, vou deixar aqui, se só não pegar o cachorro, vai virar uma lambança. Aí eu saía, ficava escondidinho, ela fazia assim, ó. Na época da Páscoa, a gente pegou um ovo desse tamanho assim, ó. Aí a gente deu o ovo para a rua de trás todinha, tinha um pessoal carente lá do outro lado da rua, na parte de trás. Aí seria esse ovo grande. Falei, não, vai ser para uma mulher ali. Falei, nossa, essa mulher mais chata da rua. Falei, por isso que ela vai ganhar. Falei, então nós vamos ser chatos também, para ganhar um ovo desse tamanho. Aí, nós trouxemos um ovo para a senhora. Panetone, Natal, levava panetone para ela. Comprava um panetone bom e levava para ela. Chegou uma hora que ela parou de importunar Israel. Nunca mais tivemos peleja contra os filisteus. Hoje tem outra igreja lá e ele fica tranquilo. Ele não teve que passar por isso. Então, você presta atenção, tem coisas que você despreza, olha o que Deus está falando para você. Tem gente que está enfrentando aqui perseguição, injustiça, ameaça, afronta, por quê? Porque você não é estratégico. Você levanta inimigos gratuitos. Se você pode ter uma pessoa abençoando você, por que você vai ter uma pessoa te amaldiçoando? Fala. Então você tem que ser estratégico. Você tem que saber ter bom senso. Não quero amizade. Preste atenção. Você pode tratar com dignidade, com respeito. Sabe? Com o amor que Deus manda você tratar. Ame os teus inimigos. E olha, esse amor não é um sentimento, é um mandamento. Então nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os amigos é fácil demais, gente. Quem chama a gente para comer feijoada na casa, entendeu? Leitoinha, peixinho, entendeu? Pastelzinho. É fácil amar a gente assim. Inimigo, aquele que está falando mal de você, te criticando, te detonando, falando mentiras, te caluniando, querendo prejudicar o ministério. Como é que você tem que agir? Amar, perdoar,
liberar e abençoar. No final, vocês vão ver a paga, porque é Deus que é justo. E sempre quando alguém falar mal, seja de quem quer que for, você vai dizer assim, ó, de quem quer que for, qual o fruto dessa pessoa e qual é o fruto do pastor Alberto? Você vai ver que a pessoa não tem fruto. O fruto é de contenda, é de discórdia, é de briga, é de inveja, é de egoísmo, é de malignidade. Então você tem que olhar, a Bíblia diz que nós conhecemos uma árvore pelos frutos. Agora eu quero te falar uma coisa. Você é uma árvore de bons frutos. Você é uma pessoa que Deus separou para dar bons frutos. Deus já fez a poda, já adubou. Agora, depois dessa pregação, você vai ser melhor. Então, não precisa apressar muito a esposa, deixa ela conversar um pouquinho, que mulher é mais social, mulher gosta de conversar uns 5, 10, 15 minutos com alguma irmã. Deixa, fica em paz. Pronto, amor, vamos agora? Vamos agora. Né? Vamos comer alguma coisa? Não quero comer, não quero sair. Não. Por quê? Porque ele não gosta, ele é antissocial. Mas chega uma hora, amados, que a gente precisa ser uma igreja família. A gente não quer que a igreja cresça? Fala para mim, como é que a igreja vai crescer com os irmãos espinhudos assim? A gente abraça, dói. É ou não é? Pinica, espeta. Não dá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar e dizer assim, Senhor, eu não tive uma criação onde eu fui estimulado a abraçar, a beijar, sei desse jeito, mas até a gente tem necessidade. Até a gente tem necessidade. Então, um abraço cura, um cumprimento cura, um sorriso cura, palavras bonitas, boas, vindas de Deus curam. Então, nós precisamos ter esse coração. Posso ouvir um amém? Então, note, tudo isso é para a gente primeiro, é ou não é? Aí depois, a gente vai começar a tratar essa convivência com o irmão. Por quê? Porque isso impede a nossa oração. Vocês estão entendendo isso? Por isso que a Bíblia fala, antes de entregar a tua oferta, vai se conserta com o irmão. Por quê? Senão a oferta não é aceita. Não é difícil, gente, agradar a Deus. Você só precisa que o Espírito Santo, ou ouvir o que o Espírito Santo já tem falado no teu coração. Ouvir é ouro, falar é prata, cuidado com quem você convive, palavras são sementes, não deixa qualquer tipo de coisa cair no teu coração, sabe? Filtra e permita que Deus te faça dia a dia um discípulo melhor, um discípulo de Cristo melhor, para que tudo possa ser diferente. Então, a gente para por aqui. A gente falou então sobre oração, e eu falei o seguinte, você precisa ativar a oração na tua vida. Se você não ativar a oração na tua vida, o que é que vai acontecer? Você não vai interceder com poder, orar por outras pessoas. Então você tem que ter intimidade com Deus. Então procura desenvolver essa intimidade. Como é que ela vem? Vou começar a orar todos os dias, 15 minutos, todos os dias, meia hora. Ou se não, meia hora de manhã, meia hora à noite. Aí você se tranca, separa um lugar, elege um altar, pode ser a sala da tua casa, amor, crianças, agora papai vai orar, papai não quer ser incomodado. E você fica lá, teu tempo com a Bíblia, bota uma música, um louvor, uma adoração, e fica lá, ajoelhado, louvando a Deus. Outro dia a Sheila mandou um vídeo, a Sheila está aí? Eu fiquei tocado, eu chorei com o vídeo da Sheila. Sabe, ela assim, orando e fluindo aquela adoração, e você vê que é lá do profundo do coração. Eu preciso estimular os irmãos a fazer isso, antes de chegar aqui e passar apenas uma lição prática para os irmãos a respeito de oração, e dizer, oração é isso, então ora. Não adianta você querer orar sem a essência, sem essa preparação.
sem ser um bom marido dentro de casa, sem ser uma boa esposa, sem ser bons pais, sem ser bons filhos. A nossa casa precisa se converter a Jesus. Nós precisamos dar bom testemunho na empresa, na loja, no comércio, no escritório, na academia, em qualquer lugar. Os parentes têm que olhar para nós e falar assim: esse mudou mesmo, esse aí, olha, eu acredito em milagres. Por quê? Porque conheceu a gente da velha guarda, dos velhos tempos. Então, a gente pode mudar, mas você precisa querer mudar. Então você tem que sair daqui hoje dizendo assim: eu quero que a minha oração tenha poder, eu quero que a minha oração tenha unção, eu quero que a minha oração funcione. Então eu vou procurar ter tempo com Deus, eu vou procurar Deus na palavra, eu vou procurar ter meu plano de leitura, eu vou procurar me dedicar, eu vou procurar buscar o que até hoje eu não busquei. Por quê? Jesus está às portas e bate, a igreja está para subir, Jesus está para voltar, e você está para ficar, meu Deus do céu. E você não vai chegar lá e dizer assim: o pastor avisou mesmo, mas eu pensei que fosse outro dia, outro ano, eu não pensei que fosse tão já. Então, se a gente parte hoje, vamos para o céu. Se Jesus arrebata a igreja, a gente sobe, amém? Mas não quero ninguém agarrando no meu tornozelo, sai para lá, entendeu? Amados, curva a cabeça, feche os olhos, diga assim: Deus, eu sou muito falho diante de tudo aquilo que eu preciso fazer, mas eu sei que salvação não é por obras, salvo eu já estou. Eu quero restauração para a minha vida, e libertação, para poder orar, para ter um relacionamento íntimo, particular, estreito e profundo contigo. Senhor, me muda, no meu coração, na minha mente, tem tanta coisa que para mim não é verdade, segundo a tua palavra, e eu sei que eu preciso abandonar. Me ajude naquilo que me afasta de ti, que entristece o teu espírito. Eu quero, Senhor, ser um crente melhor, um discípulo de Cristo melhor. Me abençoe, para que eu possa viver um novo tempo profético na minha vida, em nome de Jesus, amém? Olha aí para quem está lá e diga: agora você está liberto. Quero ver, hein? Diga aí: quero ver, hein? Amém? Diga: graças a Deus. Você vai sair daqui hoje mais leve, você vai dizer: nossa, estou me sentindo mais leve. Por quê? Aquilo que estava oprimindo você já foi embora. Amém? Separa o teu dízimo e a tua oferta neste momento. Hoje é dia 20, né? Dia 20 para nós é um dia de grande desafio. Lucas, aqui, ó. Aqui, Lucas, ali, lá. Onde você vê que levanta a mão, levantou a mão, já não pode perder, irmão. Ajuda aí. Deixa eu falar. Já está no telão o nosso Pix. Faça o teu Pix hoje, faça o teu Pix agora, você que está aqui no templo, você que não está, que a tua oferta seja uma oferta de adoração ao Senhor nesta noite, que Ele te use para algo profético acontecer na tua vida, que haja rompimento em 2023, que você possa viver um novo tempo. Você que não é dizimista, seja dizimista. Se você não é ofertante, seja ofertante. Você que não contribui com a obra de Deus, seja uma coluna forte na casa de Deus, sabendo que quanto mais você abençoa a obra de Deus, mais Deus vai abençoar a tua vida. A semente que sai da sua mão, nunca mais sairá da tua vida, em nome de Jesus, amém? Faça isso com temor. Se você não trouxe hoje, traga no domingo sem falta, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Insiste em me chamar. Vem, renova o meu interior.
reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas, vou com ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Pai, aqui está o seu povo. O Senhor conhece a história de vida de cada um deles. O Senhor sabe dos desertos, estreito, aperto, da humilhação, do opróbrio, da vergonha. Em nome de Jesus, revoga toda maldição, toda sentença, toda condenação. Deus, abre uma nova porta para o teu filho e para a tua filha. Caminho onde não existe caminho. Libera, Senhor, que este culto seja um culto de liberação para a vida da tua igreja. Estamos começando o ano, Senhor, e o nosso ano está firmado na tua palavra, na tua bênção. Nós cremos no teu milagre. Por isso eu quero apresentar juntamente com a tua igreja a necessidade, precisão e carência de cada um dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, Pai, muda a realidade desse irmão. Tira ele da necessidade. Tira ele, Senhor, da falta. Tira ele do prejuízo. Tira ele da pobreza. Tira ele da miséria. Tira ele, Senhor, dessa situação. Eu quero profetizar deste altar grandes bênçãos na área financeira, econômica e material. Devolve a tua dignidade para os teus filhos. Honra, Senhor, os teus filhos. Abençoa, Senhor. Tira das dívidas, da inadimplência. Tira, Senhor, da vergonha. A tua palavra diz: a cada dia de vergonha, dupla honra. Faz um milagre na vida desse irmão. Faz um milagre na vida dessa irmã. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta, profissionais liberais, aqueles que têm um projeto no coração. Em nome de Jesus. Honra, Senhor, os teus filhos. Honra, Senhor, as tuas filhas. Honra, Senhor, a tua igreja. Nós abençoamos os que dizimaram, os que não dizimaram. Abençoamos os que ofertaram e os que não ofertaram. Aqueles que puderam e aqueles que não puderam. E também aqueles que não quiseram. Deus, levanta estas pessoas. Que a tua bênção seja sobrenatural. E que estas pessoas possam testificar o seu milagre em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Amém. Graças a Deus. Culto domingo às 19 horas. E querendo Deus, todos nós aqui estaremos, amém? Traga um convidado, vamos encher a igreja, vamos ter um culto muito lindo. Que a bênção bendita do nosso Senhor Jesus Cristo possa se manifestar na sua vida. E que a vontade do nosso Deus possa ser uma realidade na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Vá em paz, que o Senhor possa te conduzir em segurança e que possamos todos estar aqui no domingo às 19 horas. Deus abençoe. Ajuda minha